Que assim seja, né? Boa noite a todos que estão nos ouvindo. Hoje nós vamos refletir sobre a parábola da figueira que secou, como disse a nossa amiga Aparecida, para mostrar essa passagem que é trazida por Kardec no capítulo 19, que é a questão da fé. E nós vamos começar a nossa fala de hoje lendo, se me permitam ler, a passagem que inicia os itens de 8 a 10, que é a parábola da figueira que secou, a figueira seca, né? Quando saía de Betânia, ele teve fome, e vendo ao longe uma figueira, para ela encaminhou-se a ver se acharia alguma coisa. Tendo-se, porém, aproximado, só achou folhas, visto não ser tempos de figos. Então disse Jesus à figueira: que ninguém coma de ti fruto algum. O que os seus discípulos ouviram. No dia seguinte, ao passarem pela figueira, viram que secara até a raiz. Pedro, lembrando-se do que dissera Jesus, disse: Mestre, olha como secou a figueira que tu amaldiçoastes. Jesus, tomando a palavra, lhe disse: tende fé em Deus. Digo-vos, em verdade, que aquele que disser a essa montanha, tira-te daí e lança-te ao mar, mas sem hesitar no seu coração, crente. Ao contrário, firmemente de que tudo o que houver dito acontecerá, verás com efeito acontecer. São Marcos, capítulo 11, versículos 12 a 14 e de 20 a 23. É importante, antes de a gente começar a falar um pouco da representação dessa parábola, é importante a gente compreender algumas coisas, né? Muitos de nós ficam pensando como Jesus amaldiçoar uma planta. Por quê? O que a planta fez? Né? Nós precisamos ter um pouco de cuidado naquilo que a gente lê, naquilo que Jesus traz. Nós podemos imaginar que Jesus pudesse ter esse tipo de sentimento que nós sabemos que ele não tinha. Então, essa passagem, ela acontece no dia seguinte à entrada de Jesus em Jerusalém, montado em um burrinho, né, saudado pelo povo, com ramos de palmeira. Quando chega no final desse dia, Jesus regressa junto com os discípulos para as cercanias da cidade. Lembre-se que Jesus, nesse período, ele estava começando a ser perseguido, né? Então, Jesus regressa com seus discípulos para as cercanias da cidade, num local denominado Betânia, onde residiam os irmãos Lázaro, Marta e Maria, na quadra, né, onde ele costumava ficar, quando ele vinha ali nas proximidades. Então, é importante entender a simbologia que Jesus, e como várias passagens que tem não só no Evangelho, no Novo Testamento, mas mesmo no Antigo Testamento, que tem mais, eram símbolos, né? Empregavam símbolos para que aquela comunidade, as pessoas que viviam naquela época, pudessem, de alguma forma, fixar aquilo sem muita dificuldade, né? Até pela condição da inteligência da época. Então, é um símbolo que Jesus empregou para dizer algumas coisas, né? Para dizer, por exemplo, que essa figueira, e todo mundo sabe que a figueira era uma árvore muito importante naquela época. A figueira representava Israel. Várias passagens bíblicas, várias passagens mostram que essa árvore, assim como a videira, eram árvores muito importantes e elas representavam o Israel, vamos dizer, a religião da época, né? Então, a figueira seca é uma parábola, um símbolo que é empregado por Jesus para afirmar, olha só, que infelizmente os judeus apenas aparentavam a ideia de um povo fervoroso. Nós não devemos esquecer que os judeus, eles desde muito, eles eram aqueles que acreditavam no Deus único, eles tinham alguns conhecimentos que eram só deles, que foram trazidos pelos profetas e que realmente foi levado a esse povo vários conhecimentos espirituais, com a ideia de que eles pudessem levar isso
ao resto do mundo, né? Então, eles tinham esses conhecimentos, eles estavam preparados para isso, eles tinham todas as ferramentas necessárias para produzir frutos importantes para que pudesse haver uma mudança muito importante naquela época, né? Então, Jesus, voltando aqui na parábola, olha só, é importante que a gente veja aqui, ó. Jesus, tomando a palavra... deixa eu voltar aqui. Então, disse Jesus à figueira, olha só, para ela encaminhou-se a ver se acharia alguma coisa. Ele não disse que acharia figo, ele ia achar alguma coisa. Tendo-se, porém, aproximado, só achou folhas, visto não ser tempo de figos. Essa época era o mês de abril. É muito simples saber que isso, porque era a época da Páscoa, foi quando Jesus entrou naquele domingo em Jerusalém. Então, era abril, e abril não era época de figo. Então, Jesus sabia que não era época de figo, assim como também os seus discípulos. Mas aquela árvore, ela se destoava, ela se destacava no meio de outras, porque o figo, ele fica seco, a árvore da figueira. Mas essa árvore tinha muita folha. Devia ser uma árvore que dava fruto fora do tempo, vamos dizer assim. Ela dá a folha, né? A figueira dá a folha e depois é que dá o fruto. E esse fruto vem em maio. Então, Jesus, obviamente, vai procurar algo. Ele encontra essa figueira cheia de folhas, né, de uma forma bonita, com tudo certo para ter o figo. E ela era uma árvore de fora do tempo, então ela tinha que ter frutos. Então Jesus liga essa árvore como uma aparência de tudo pronto, de tudo certo, mas não tinha os frutos. Então Jesus traz esse ensinamento mostrando que a figueira, ela representava Israel da época, que teve toda a oportunidade para produzir frutos e não produziu esses frutos. Era um povo mais orgulhoso, tinha uma religião a religião ainda era uma questão de orgulho, era uma questão deles, tinha muita fala, tinha muitos rituais, mas lhe faltava o fazer aquilo, né? Fazer com que aquilo virasse realidade. Então, Jesus, ele diz, aproximou-se da árvore, representa, quando Jesus fala, quando ele diz na parábola, aproximou-se da árvore, Jesus estava querendo dizer que a sua presença entre o povo judeu, né, era tão próximo como estava ali na cidade, observando e analisando a verdadeira condição espiritual de seus habitantes. Então, aquela árvore era muito bonita, mas era só bonita, era aparente, era aparência, ela não dava fruto. Então, a gente tem que compreender que Jesus não amaldiçoou aquela árvore porque não tinha fruto, como diz na parábola, né, que ele tinha fome. Mas que fome era essa? Jesus tinha acabado de sair da casa dos seus grandes amigos, Lázaro, Marta e Maria. Com certeza absoluta, ele tinha se alimentado lá naquela casa. Não tenho dúvida que Marta e Maria e Lázaro tinham lhe tratado muito bem e lhe dado algum tipo de alimentação, algum de jejum, que era de manhã. Então, é importante lembrar que quando Jesus coloca que tinha fome, né, que buscava porque estava com fome, que fome seria essa? O que a gente pode imaginar dessa fome? Fome é ter a vontade de algo, né? Vontade para alguma coisa. Então, Jesus, ele queria dizer que essa fome que ele buscava podia ser a fome espiritual, né? Os ensinamentos espirituais, a busca naquela árvore que aparecia tão bonita, a busca de frutos que o alimentasse espiritualmente. Era essa a mensagem que Jesus queria passar quando falou da figueira, né? Na verdade, ele não tinha interesse. Lembre-se, quando eu comecei no início, existe uma simbologia na Bíblia, existe uma simbologia que foi usada pelos profetas e também por Jesus, a simbologia para que aquilo ficasse gravado na mente das pessoas com aquele palavreado da época, para que as pessoas pudessem entender. Então, Jesus procura nessa fome, como a gente imagina, que ele busca a fome, mas na busca do alimento espiritual, porque naquela árvore, como representava na sua beleza, assim como a época na religião judaica, na religião deles, ali do povo judeu, ela também muito bonita, muito bem representada, com boas falas, né? As pessoas conheciam tudo do Velho Testamento, conheciam tudo da sua religião,
sabiam todos, tinham uma boa condição de ensinar, estavam preparados para ensinar, tinham as ferramentas espirituais, tinham todo o material, tinha todo o conhecimento para que pudesse haver uma transformação. Mas, infelizmente, não foi isso que Jesus encontrou e colocou. Então, ele coloca essa parábola para nos mostrar a importância de que muitas pessoas se aparentam para o bem, que se colocam de uma forma muito boa, né, e se colocam de forma como bons oradores, trazem um bom conhecimento, mas ficam nisso, ficam só na bela árvore, mas sem frutos, sem nenhum tipo de algo que possa fazer com que as pessoas possam crescer. Então, obviamente, quando Jesus diz que ninguém coma de ti fruto algum, os seus discípulos ouviram, né, aquela coisa, né, por que não comiam? Porque aquela árvore não poderia mais, ela não tinha mais a capacidade de transformar, né, ela vivia só de aparência, assim como viviam os judeus da época, era, infelizmente, com aparência. Então, Jesus diz ali, como forma figurativa, no dia, diz que ninguém coma de ti fruto algum, né, como não gerou nenhum tipo de fruto. Então, no dia seguinte, Jesus passa de novo com seus discípulos, né, ele volta de novo à cidade, volta novamente no outro dia, e Jesus estava naquela coisa de vai e volta para a cidade, uma vez que já tinha começado o julgamento dele, a perseguição, e o discípulo Pedro diz o seguinte: mestre, olha como secou a figueira que tu amaldiçoaste. E essa passagem acontece no dia seguinte à entrada de Jesus. Então é importante entender que quando Jesus fala da parábola, quando ele fala da fé, ele vai falar da questão da fé no final, ele diz o seguinte, ele continua, né? Mestre, olha como secou a figueira que tu amaldiçoaste. Jesus, tomando a palavra, ele diz: tende fé em Deus, digo-vos, em verdade, que aquele que disser a esta montanha, tira-te daí e lança-te ao mar, mas sem hesitar no seu coração, crente, ao contrário, firmemente de que tudo que houver dito acontecerá, verá que, com efeito, acontece. Ora, é importante a gente entender que Jesus também coloca que a fé, ela tem que ser prática, ela tem que ter fé, né? Você tem que dar os frutos e você também tem que ter a fé. Ele traz a importância da fé verdadeira, a falta de fé daqueles que estavam ali, aqueles que representavam o evangelho da época, aqueles que representavam o ensinamento da época, não tinham uma fé verdadeira, não tinham uma fé produtiva, né? A fé que abala, como diz Kardec no próprio item 9, que diz que a fé que abala as fibras do coração, que a fé numa palavra que transporta a montanha. Então, era assim, era uma fé, não tinha uma fé forte, não era uma fé verdadeira, era uma fé muito material, era uma fé ainda muito localizada materialmente, né? E Jesus percebeu isso, então ele traz nessa parábola, e é importante que a gente diga, que essa parábola, ela é uma parábola que avança no tempo, ela nos traz hoje. Aí é que Kardec entra no capítulo, nos itens 9 e 10, ele traz nos dias de hoje, ele traz a parábola para nos mostrar também que nós hoje vivemos muito pela aparência, né? Muito pelo verniz, um verniz que parece que nós somos pessoas boas, pelos nossos atos que a gente bota para fora em termos de palavra, em termos de só de olhar para as pessoas, mas no fundo a gente não faz aquilo que deveria ser feito. Olha só, os judeus tinham antes anos e anos, né, milênios de ensinamentos e não tinham aprendido. E nós estamos no mesmo caminho. E pior aqueles como nós que somos espíritas, que temos a chave do espiritismo para compreender melhor os ensinamentos do Cristo. Será que nós realmente estamos, de alguma forma, produzindo frutos? Será que nós estamos, se nós formos trazermos isso para os dias de hoje, Jesus também, além de representar essa árvore como um povo judeu, também representa hoje essa árvore cada um de nós. Nós somos uma árvore. E será que essa nossa árvore, ela só é frondosa, ela só é cheia de flores, de folhas e flores, mas ela, infelizmente, ela não dá fruto, ela não traz nenhum bom exemplo, ela não leva
a mudança de pessoas, a mudança de comportamento. Será que nós somos ainda essa árvore que não traz fruto? Então, nós precisamos passar para analisar, aí traz Kardec também, que essa árvore, ela simboliza também tudo aquilo que, aquelas seitas, religiões, ideias, né, doutrinas, tudo aquilo que não traz nenhum bem para a humanidade, obviamente que secará, que sumirá, que não servirá para nada, que será de fato secada, porque não tem utilidade. Então Kardec traz isso hoje, que nós devemos, aquilo que é inútil, aquilo que não traz nada, que não traz ação, não traz recursos, não traz aquilo que nos leva a algo de bom nesse planeta, e é importante entender que nós precisamos, e a gente não compreende isso, que somos nós que vamos mudar, que vamos transformar esse planeta. Nós, espíritas, sabemos que Jesus, que Deus, que a lei divina, que tudo aquilo que pode melhorar esse planeta, ele vem, ele é feito através dos homens. O Deus ajuda um homem através de outro. Somos nós, com os nossos conhecimentos, com os nossos frutos, com as nossas ações, é que transformamos outras pessoas, que ajudamos outras pessoas, que fazemos caridade nesse mundo, que trazemos o amor na prática, é que vamos transformar o mundo. Então, olhemos para nós e pensemos se somos espíritas que estamos aptos e prontos, não só para achar bonito a nossa doutrina, mas se nós realmente falamos e colocamos na prática. E a gente que fala, que eu, como estou falando agora, será que como orador, será que quando eu estou falando, será que eu pratico aquilo que eu falo? Aquilo pesa muito nas costas da gente. E isso me faz me lembrar, eu fazendo a pesquisa, eu vi uma historinha bem curtinha, que vocês me dão licença de contar, que existia um orador, e esse orador, ele falava muito bem, as ideias muito bem concatenadas, a dicção maravilhosa, falava muito bem, tinha um magnetismo fantástico. E esse orador, ele percebia que na fila da frente sempre tinha um senhor que todas as reuniões ele estava lá para ouvir o que ele dizia, né? E aquilo passou anos ele ouvindo. Um belo dia, ele percebeu que aquele senhor não estava mais lá, ele era um senhor idoso. E quando terminou a palestra, ele procurou pelos irmãos da casa, o que aconteceu com aquele senhor e tal, ele disse, olha, aquele senhor desencarnou. Né? Ele desencarnou e ele ficou triste, mas tudo bem, continuou a vida. E passaram alguns anos, ele também desencarna. E ele, ao desencarnar, do outro lado, ele percebe que aquele senhor, aquele moço que ia lá só ouvi-lo, apareceu para ele de uma forma, de um espírito muito superior, de alguém assim muito iluminado e que parecia que vinha para ajudá-lo. Ele olhou e ficou assim, mas como? Era eu que falava, era eu que era o palestrante, era o orador, era eu que tinha um conhecimento, por que que ele está naquela condição e eu nessa condição? E obviamente que ele faz essa pergunta a esse senhor, e o senhor responde muito simples, né? Com certeza, e tudo aquilo que eu aprendi e ouvi de você, eu praticava no outro dia. Eu fazia na prática tudo aquilo que você me ensinava, me passava, né? Então a gente cabe nos perguntar, nós espíritas, nós cristãos, de uma forma geral, estamos fazendo isso? Estamos levando a palavra do Cristo? E uma outra coisa, eu queria abrir um outro parênteses aqui. Nós estamos acostumados a banalizar tanto os ensinamentos do Cristo que não trazemos os ensinamentos do Cristo para a nossa vida normal. Já percebeu isso? O Cristo é muito importante lá na igreja, lá no centro espírita. Mas será que o Cristo faz parte das nossas decisões diárias? Será que ele faz parte das nossas decisões nos lares, no nosso trabalho? Será que colocamos o Cristo em todos os nossos momentos? Parece que não, né? Parece que o Cristo está distante, ou então ficou muito banalizado. Precisamos entender bem essa parábola do Cristo, porque senão seremos pessoas inúteis. Seremos árvores que merecem secarem até as suas raízes, até a última folha. Precisamos ser pessoas melhores, capazes de dar fruto como uma árvore boa. Assim como uma árvore má não pode dar árvore boa, não pode dar fruto bom e vice-versa.
Agora, que frutos são esses, né? Emmanuel coloca que esses frutos são as nossas ações para o bem. Aquilo que a gente faz para o bem, tudo aquilo que a gente faz, ele vai repercutir no bem. Eu fico imaginando os nossos atos que a gente faz com fofoca, com intriga, ou fazemos coisa para provocar a maldade para as pessoas. Imagine as pessoas que fazem armas, que fizeram guerras, que provocaram destruição, que provocaram diversas coisas nesse mundo que nós conhecemos na história, mas partindo para as nossas pequenas coisas, nossas pequenas intrigas. Como é que nós estamos com as nossas ações, os nossos comportamentos? Quais são os nossos comportamentos? É lógico que nós estamos numa escola, nós estamos num aprendizado, mas nós estamos conseguindo gerar frutos, ainda que sejam pequenos. Mas é uma tentativa de frutos. Como estão os nossos sentimentos, né? Emmanuel fala também dos nossos sentimentos. Como é que está o amor? Como é que está o nosso coração? O que o nosso coração está espargindo, está colocando para o mundo? O que está saindo das nossas bocas? Porque, com certeza, o que sai das nossas bocas vem do nosso coração. As nossas motivações, o que nos motiva nesse planeta, o que nos motiva na vida, continua Emmanuel dizendo, né? Os nossos esforços de transformações. É importante que a gente tenha que lembrar que o verdadeiro cristão, a gente o reconhece pelo seu desejo, pela sua vontade firme de se transformar, de vencer as suas más tendências, de vencer seus vícios. Então, como é que estão os nossos esforços? Como é que estão os nossos esforços para ajudar com que esse país, com que esse mundo, com essa terra, com esse planeta maravilhoso possa estar mudando? O que nós estamos falando? Como são as nossas palavras? Também é outro fruto. O que nossas palavras estão dizendo? Estão falando, estão levando de bem, estão... como é que eu posso dizer? Estão trazendo para as pessoas conforto, uma palavra amiga. Então, o Emmanuel, ele fala assim, enfim, tudo que diz respeito à expressão do nosso eu, no momento da vida, esses são os nossos frutos. É esse fruto que a nossa árvore tem que dar. Tem que ser frutos que tragam, com certeza, uma mudança dentro do nosso meio, de onde nós vivemos. Não precisamos estar preocupados com muito longe, podemos estar muito preocupados com aquelas pessoas que estão com os próximos mais próximos, e é importante entender, muitas pessoas podem perguntar, quem são os nossos próximos? Os nossos próximos são todos aqueles que, de alguma maneira, passam pelas nossas vidas, esbarram na gente, conversam com a gente, se encontram com a gente em todos os momentos sociais, em todos os lugares em que podemos ter algum tipo de contato visual, algum tipo de contato afetivo, enfim, esses são os nossos próximos, já são muita gente. Então vamos nos preocupar com esses. Mas ao mesmo tempo plantar, sabe por quê? Porque nós devemos lembrar que um fruto, ele tem semente. Então, de acordo com aquele fruto que nós produzimos, vai também surgir uma semente. Então, dependendo daquilo que nós fazemos, daquilo que nós dissemos e pregamos, as nossas ações, os nossos comportamentos, eles vão gerar outras árvores. E talvez aquilo que a gente fizer de ruim, podemos gerar alguns bons anos de coisas ruins, talvez milênios de coisas ruins, porque os nossos frutos têm ações. Se somos frutos maus, geraremos frutos maus de árvores más. Nós precisamos ter importância e preocupação daquilo que a gente faz, porque aquilo traz repercussões para o futuro. Aquilo vai trazer muitas coisas de bom ou de mal para o futuro. E também é importante lembrar que hoje, nós devemos lembrar que nós temos os médios, né? Kardec coloca no item 10, falando dos médios, que os médios são os intérpretes dos espíritos. São eles que trazem as boas notícias, né? Porque os espíritos faltam para eles os órgãos materiais que eles poderiam transmitir as suas ideias, poderiam transmitir as suas informações. Então, os médios, eles vêm dotados de faculdade para esse efeito. Então, os médios, nos tempos atuais, eles são pessoas importantes, eles são árvores importantes, porque eles vão trazer nos seus frutos o alimento espiritual. É importante lembrarmos isso, por exemplo, principalmente nós, que somos médios.
Mas temos que lembrar que a mediunidade não é uma exclusividade do espírita, porque a mediunidade existe em todos os lugares, em todos aqueles que pregam, que sem saber que são médios, trazem, através de inspiração, boas palavras, que traz o alimento espiritual para aquelas pessoas que necessitam. Agora, é importante lembrar que a mediunidade, que é feita por coisas fúteis, que não trazem nenhum proveito, que são usadas de forma cobrada, que são usadas de forma sem nenhum fim útil, sem nenhuma utilidade, e obviamente que acabam sendo intérpretes das coisas mais, dos espíritos maus, vão viver em obsessão. É importante que lembre isso, da importância da mediunidade, da importância do médium dentro das informações, dentro daquilo que ele traz. Nós precisamos fortalecer, precisamos desenvolver nossa mediunidade de forma a trazermos o alimento do espírito, as boas coisas. É importante, que outra coisa interessante, que a mediunidade está espalhada no mundo. As notícias virão, a mediunidade vai trazer e vem trazendo a boa nova de uma forma revivida, né, de uma forma boa. Eu não tenho dúvida que eu confio na humanidade. Nós vamos nos transformar, desde que nós também façamos a nossa parte como boa árvore, trazendo bons frutos, né? Isso que é o mais importante. Então, a figura, para resumir, para acabar, a figueira que secou simboliza quem? Os homens de hoje, né? Falando de hoje. Os sistemas e aquelas doutrinas que existem no mundo que aparentam propensão para o bem, que trazem só aparência, como era a figueira, de forma com muitas folhas e muitas flores. Mas, na realidade, nada de bom produzem. E, com certeza, as consequências, que são inúteis, cairão e serão reduzidos a nada. Tudo aquilo que traz a mentira, tudo aquilo que não traz a verdade, tudo aquilo que não é útil, tudo aquilo podendo ser ideias, doutrinas, como eu falei, religiões, enfim, tudo aquilo que não traz a verdade cristã como base, como evangelho, como base de tudo aquilo, com certeza, assim como na simbologia da figueira seca, ela também, essas ideias, essas pessoas, tudo secarão, elas sairão do contexto, porque elas não fazem nada de bom e de útil para a humanidade. Então, é importante que a gente tenha em mente, a gente comece a compreender, a entender a importância daquilo que a gente faz, dos nossos atos, de nossas ações, com os nossos comportamentos, os nossos sentimentos, vamos lembrar Emmanuel, aquilo que nos motiva para frente, né, os esforços que a gente faz, enfim, tudo aquilo que movimenta a nossa vida, a gente deve estar sempre trazendo para dentro da nossa convivência, tanto social, como no trabalho, como nas nossas igrejas, nos nossos templos espirituais, nos nossos centros espirituais, nós devemos estar levando o amor, devemos estar levando tudo de bom para ajudarmos Jesus no seu trabalho de transformação desse planeta, dessa terra que Deus nos deu para ser uma escola, para que a gente possa crescer, para conseguirmos trilhar os caminhos do Cristo, para que possamos desenvolver e chegar a espíritos superiores. Meus irmãos, que a paz do Cristo esteja com todos. Eu espero que estejamos assim como Jesus trouxe como símbolo a todos daquela época. Nunca nos esquecemos dessa parábola de Jesus sobre a figueira que secou. Muito boa noite, que a paz do Cristo esteja com todos, hoje e sempre, que assim seja.